Bom, pessoal, bem-vindos a mais um colóquio do Departamento de Física. Hoje é um prazer introduzir o nosso convidado, professor Gabriel Aguilar, da UFRJ. O Gabriel ele tem doutorado em Física pela UFRJ, né? Pós-doutorado também pela UFRJ e pela Universidade de Calgary. Desde 2016, ele é professor adjunto no Instituto de Física da UFRJ. E a pesquisa do Gabo é focada em informação quântica, descoerência quântica, né? Ótica quântica, geração e manipulação de emaranhamento e comunicações quânticas e metrologia quântica, né? Então, uma coisa que é muito próximo das minhas atividades também. Então, é um prazer estar ouvindo o Gabo falar para a gente hoje, né? E hoje ele vai dar uma introdução para nós sobre fótons na informação quântica. Então, muito obrigado, Gabo. Quando você quiser. Maravilha. Começar. Bom, obrigado, Thiago, pelo convite. Um prazer estar aqui apresentando um colóquio para vocês. Então, a ideia da minha palestra, do seminário, vai ser bem introdutório, né? Bem falar coisas básicas, e depois vou falar de alguns experimentos, né? Feitos nos últimos 5 anos, feitos com fotônica, que é basicamente a minha ferramenta de trabalho, né? Eu trabalho no Laboratório de Ótica Quântica da UFRJ. Então, vou falar sobre alguns resultados importantes dos últimos 5 anos, feitos com fótons. Então, para começar assim... agora não está passando. Tranquilo, a gente tem tempo, então... Está com tempo, tá? Ai, meu Deus. Aqui parou o computador, cara. Está usando o Keynote, Gabo? Tô. É um problema, incompatibilidade com Zoom. É melhor você usar PDF. É que tem alguns videozinhos, cara. Não, dá para usar o Keynote, mas eu acho que talvez não possa usar de tela cheia. Tá, agora estão vendo a minha tela assim, né? Não, Gabo, eu estou vendo você, não estou vendo a tela. Que estranho. Vamos lá. Deve ser o Keynote mesmo. Será que se eu te fizer host, porque você está como co-host, será que se você virar host... Não é isso. Não. Isso não... No geral, uso Keynote para essa apresentação. Tela cheia mesmo. Eu acho que você tem que fazer agora. Eu acho que se você fizer agora, funciona. Vamos ver. Você já tinha feito isso antes? Aí, vamos ver. Porque você tem que fazer depois. Você não pode... Ele já está entrado. Você tem que botar com ele... Bom, acho que ficou claro, né? Acho que agora está indo. Então, vamos lá. Então, a ideia, né, da palestra, basicamente, vou falar sobre a luz, né, segundo a física clássica. É mais focada para os alunos, né, que para eles aproveitarem mais. Então, a luz, segundo a física clássica. Depois vou falar sobre os fótons, né, na mecânica quântica, quando aparece, né, a primeira ideia de fótons na mecânica quântica. Depois falarei sobre conceitos introdutórios, né, de informação quântica. Depois passarei para alguns experimentos interessantes e simples, né, de informação quântica com fótons. E depois, já no final, vou falar sobre experimentos um pouco mais avançados e mais novos, digamos, dos últimos 5 anos, digamos, tá? Então, segundo a física clássica, né, a luz é basicamente uma onda, né, com um vale, uma crista, um comprimento de onda que define a cor da luz, né, a amplitude que define a intensidade, né? Então, uma coisa notória das ondas é que elas interferem, né? Então, independentemente do sistema, por exemplo, ondas em um tanque de água, né, produzem esses padrões de máximos e mínimos. A mesma coisa com lasers, por exemplo, passando por um buraquinho circular, né, produzem esses padrões de intensidade clara, intensidade e basicamente franjas escuras, né? Então,
a gente aprende ondas e aprende interferência, né, na graduação, com esse experimento, que é o experimento mais paradigmático, né, o experimento feito pelo Thomas Young em 1801. Então, uma dupla fenda iluminada por luz corrente, né, e basicamente são produzidas franjas de interferência, franjas claras e franjas escuras, né, em um anteparo, com uma vista lateral desse lado, né, cortando, digamos, transversalmente aqui, né, vemos que temos ondas vindas de um buraquinho, ondas vindas do outro buraquinho, né, essas ondas se encontram em um anteparo, né, em um ponto de observação, e digamos que nesse ponto de observação o que temos vai ser ondas chegando de um buraquinho no máximo e do outro buraquinho chegando no mínimo. Então, quando somamos essas ondas, o que acontece é a interferência destrutiva, né? Então, vai ser basicamente uma franja escura. Depois temos outras regiões do espaço onde as ondas chegam máximas ao mesmo tempo, né? Chegam em fase. Então, nesse caso, temos franjas claras, né? Franjas brilhantes. Né? Então, eu vou ir e voltar em relação a esse experimento várias vezes. Tá? Então, vamos ver agora, lembrar um pouco o efeito fotoelétrico, que é um dos problemas, né? Onde basicamente começou a ter problemas a física clássica. Né? Então, o efeito fotoelétrico acontece numa ampola de quartzo, né? Onde colocamos dois eletrodos. Basicamente, colocamos esses eletrodos em uma voltagem variável, né? E medimos a corrente que circula por esse circuito. Né? E uma coisa observada naquela época era que essa corrente dependia dessa luz incidente sobre os eletrodos. Né? E dependendo da intensidade dessa luz, diferentes correntes eram observadas. Agora, uma coisa que realmente a física clássica não conseguia explicar era o fato que quando mudávamos, né, a polaridade dessa bateria, de tal forma que o mais fica desse lado e o menos fica desse lado, né, o que acontecia justamente é que a corrente continuava circulando na mesma direção. E, de fato, quando reduzíamos essa voltagem para menos V0, o que acontece é justamente que independentemente da intensidade da luz, todos os valores da corrente vão para zero. Esse tipo de efeito realmente não tinha explicação desde o ponto de vista da física clássica, e foi o Einstein, né, que fez a proposta, né, de que, na verdade, a luz não estava se comportando como uma onda, sino como pequenas quantas, né, os corpúsculos, né, os fótons, né, e que esses fótons basicamente tinham a energia que anteriormente tinha sido proposta pelo Planck. Né? Então, aqui aparece novamente a ideia de discretização da luz em corpúsculos, né? E basicamente esses são os fótons com os que eu trabalho hoje em dia, e também trabalha o Thiago e trabalha muita gente no mundo. Então, eu vou falar sobre esses bichos, basicamente. Tá? Então, voltando aqui um pouco aos inícios da mecânica quântica, né? Então, o de Broglie, vendo essa dualidade entre onda e partícula dos fótons, né? Que às vezes se comportavam como ondas, às vezes como partículas, ele fez a proposta, né, de que as partículas microscópicas podiam existir essa dualidade, né, nas partículas microscópicas, uma dualidade onda-partícula. Então, essa dualidade foi estudada com elétrons e também foi observada essas franjas de interferência. Aqui não dá para ver a figura, mas eu tenho outras figuras melhores depois. Aqui voltou a travar, gente. Será que se sair e entrar de novo na tela cheia? Sim, é estranho. Acho que talvez o meu computador está sobrecarregado. Deixa eu ver aqui.
Então, compartilho de novo. Compartilho de novo. Agora estamos vendo. Agora foi. Sei lá. Se acontece de novo, faço a mesma coisa. Tá? Então, aqui, voltando, basicamente, vou falar um pouco sobre as ondas de probabilidade, né? Então, só lembrando vocês, a ideia do experimento de Young, né? Temos duas aberturas aqui, né? E basicamente, quando deixamos uma delas aberta, o que vemos é que essas ondas de luz se propagam até o ponto de observação, o anteparo, né? E produzem intensidade com esse perfil, basicamente. Se tampamos a abertura A e deixamos a B, vemos isso daqui, né? E essa intensidade é basicamente calculada como o quadrado, o módulo quadrado do campo elétrico, né? Quando fazemos isso com as duas aberturas abertas, né? Basicamente, essa intensidade no anteparo distante é calculada como o módulo quadrado da soma desses campos elétricos vindos de A e de B, né? E justamente de fazer esse cálculo daqui é que obtemos o padrão de franjas escuras e brilhantes, né? Então, vamos diminuir, né, a intensidade dessa fonte de luz de tal forma que cheguem alguns fótons, tá? E analisamos o que acontece, né? Então, basicamente, com alguns fótons, aqui o que observamos, né, é que a probabilidade dos fótons vai estar agrupada, né, nessa região do espaço, né? E esse é o mesmo comportamento que seria predito pela física corpuscular, né? A mesma coisa tampando a outra abertura, né? Então, essa probabilidade também poderíamos pensar ela como um módulo quadrado de certa função, né? Agora, o que foi novedoso, né, naquela época é que, apesar de ter diminuído de tal forma que cheguem a algumas partículas, né, essas partículas se agrupavam em regiões brilhantes, né, ou em regiões de maior probabilidade de detectar esses fótons e regiões onde praticamente não tinha fótons, né? Então, novamente, a probabilidade com as duas aberturas abertas pode vir basicamente do módulo quadrado da soma, né, de duas funções, né? E justamente essa dualidade, né, nesse experimento, né, da dupla fenda, onde definimos, né, a famosa regra de Born, né, que diz que a probabilidade é calculada a partir do módulo quadrado de uma função, né, onde essa função é a função de onda, a amplitude de probabilidade, né? E basicamente é essa função de onda, essa amplitude de probabilidade que tem a propriedade de onda, né? De poder interferir e etc. Tá? Então, isso só como para colocar um contexto. Agora sim vou começar com coisas mais de informação quântica mesmo. Mas antes, só definir o princípio de superposição. A ideia é que temos os fótons, né? Não sabemos por que buraquinho eles passam, se pelo buraquinho A ou pelo buraquinho B. Então, o fato de ter indistinguibilidade, eu não saber de onde vêm esses fótons, basicamente permite que a gente escreva o estado dessa forma, né? Como uma combinação linear de os fótons vindos de A e os fótons vindos de B, e não sabemos, digamos, por onde esses fótons passaram, a menos que a gente faça uma medida, né? Então, esse objeto matemático é muito utilizado na informação quântica. Eu vou falar bastante sobre ele, mas antes deixa definir ele, né? Então, a ideia, né, da informação, a informação é sempre codificada em zeros e uns, né? O análogo mecânico, né, seria um disjuntor, onde ele pode estar em zero, ou ligado, desligado, né? Ou ligado nessa posição, ou desligado para aqui embaixo, né? Então, a informação clássica é codificada em zeros e uns, com esse análogo. Agora, a informação quântica, basicamente, codifica a informação no que chamamos qubits,
que são justamente esses mesmos objetos matemáticos, como esse que defini aqui, né? Os fótons passando com certa probabilidade por A, com certa probabilidade por B, e o análogo com o disjuntor seria certa probabilidade de que esteja em A, certa probabilidade de que esteja em B, mas não sei em que posição ele está, né? Até eu fazer uma medida, né? Então, basicamente, o estado desse disjuntor poderia ser escrito, né, dessa forma, como uma superposição de 0 e 1, com certa probabilidade alfa de que esteja em 0, alfa quadrado, né, módulo de alfa quadrado de que esteja em 0, módulo de beta quadrado que esteja em 1. Beleza? Então, basicamente, né, a informação quântica, com essa mudança de paradigma de como codificamos a informação, tem várias precisões, né? E basicamente ganho exponencial na computação, ou seja, conseguir basicamente fazer computação muito mais rápido, segurança nas comunicações, medidas mais precisas do que poderiam ser feitas utilizando a física clássica, né? Então, basicamente, só com essa mudança já temos uma vantagem grande em várias tarefas diferentes, e eu vou falar no final um pouco sobre cada uma delas. Agora travou de novo. Volto, tá? Desculpa, gente. Sem problemas. Beleza. Então, por exemplo, nós sabemos bem, né, que quando enviamos luz em polarizador, né, podemos, na saída desse polarizador, temos luz polarizada, né? Então, um exemplo físico de qubit é justamente a polarização da luz, né? Então, basicamente, se inclinamos um pouco esse polarizador em relação a uma horizontal e uma vertical, né? Então, poderíamos dizer que esses fótons, né, basicamente estão em um estado de polarização dado por esse estado daqui, que é qubit de polarização. Tá? Então, a polarização é tipo de grau de liberdade da luz que é muito estudado e foram feitos muitos experimentos com polarização, muitas provas de princípio, medidas de desigualdade de Bell, e várias coisas foram feitas com a polarização da luz. Então, esse é qubit bem paradigmático e bem utilizado, e de fato nós utilizamos muito ele no laboratório para diferentes experimentos. Então, esse, por exemplo, é mais um exemplo, né, de qubit com a luz. E agora, então, vou falar um pouco sobre emaranhamento. O emaranhamento é um recurso fundamental para a informação quântica, então recurso importantíssimo para a computação quântica, para a comunicação quântica, para a metrologia e para os estudos fundamentais, como falei, de medidas das desigualdades de Bell e etc. Tá? Então, quem primeira vez falou de emaranhamento foi o Schrödinger, né? Aqui volta a travar. Nossa Senhora, que estranho. Pelo visto, esse é outro exemplo que você tem, então, a probabilidade 0,1 de funcionar. É a probabilidade 0,1 de apertar, né, o botão que passe o slide ou não. Acho que está um pouco lento meu computador. PowerPoint quântico. Acho que está um pouco lento meu computador, desculpa, gente. Chegou meio sobrecarregado no final do dia, depois de dar aulas desde as 10 da manhã. Vamos lá. Vamos de novo. Tá, então foi o Schrödinger que falou, né, que da existência de certos estados quânticos, de sistemas quânticos compostos, né,
que não podiam ser escritos como termo produto de estados, né? Então, basicamente, se temos dois sistemas, né? O exemplo mais simples é com dois sistemas, né? E quando não podemos escrever o estado desses dois sistemas como produto de dois estados, né? Quando basicamente não podemos fazer isso, dizemos que o estado está emaranhado, tá? Então, dizemos basicamente o emaranhamento, né, está relacionado com a não separabilidade dos estados quânticos. Está travando nesse slide. Nossa, estou desconcentrando vocês, gente. Desculpa. Gabo, será que se fizer o PDF vai perder os filmes, mas talvez seja menos sobrecarregante? Posso fazer isso. Posso agora mesmo exportar para PDF e abrir em PDF e pronto. Então vou fazer isso, gente, porque senão tem alguns videozinhos aí, o meio da apresentação, mas bom, não importa, melhor ter um melhor fluxo, né? Deixa eu fazer isso assim já. Tá. Então, beleza. Compartilhar com vocês. Já botei em PDF. Vocês estão vendo agora a tela cheia? Sim. Sim? Sim. Beleza, perfeito. Então, não, já... Estou vendo o programa do PDF, mas não tela cheia ainda. Tá, beleza. Então, deixa eu primeiro... acho que primeiro tenho que botar tela cheia aqui e depois compartilhar com vocês. Beleza, perfeito. Agora sim, né? Agora sim. Perfeito. Tá, então, eu falei, né, de que os estados quânticos basicamente não podem ser escritos como produto de estados, e isso é o que define o emaranhamento. Então, vou falar agora como produzimos emaranhamento no laboratório, né? Então, basicamente, com laser, iluminamos cristal não linear, né? E probabilisticamente são criados fótons nesses cones que podem ser concêntricos ou não com laser, né? Então, aqui de uma forma mais esquemática, temos fótons de laser chegando num cristal não linear e probabilisticamente são criados fótons nesses dois modos A e B, né? E basicamente nesse processo de conversão paramétrica descendente que acontece nesse cristal, acontece que temos conservação da energia e conservação do momento. Então, basicamente, a energia desses dois fótons vai conservar a energia do fóton que é destruído, né? Então, fóton chega, é destruído e são criados dois fótons que chamamos gêmeos, né? Então, esses dois fótons respeitam a conservação da energia e respeitam a conservação do momento, né? E por causa dessas limitações naturais, o que temos é que a função de onda desses fótons nos modos A e B são emaranhados em vários graus de liberdade, ou seja, a função de onda desses fótons não pode ser escrita como uma função de onda separável nos diferentes graus de liberdade dos fótons. Então, em particular, utilizando esse processo daqui, o que podemos fazer é criar emaranhamento na polarização. Tá? Então, por exemplo, podemos criar um estado desse tipo, onde criamos com certa probabilidade alfa quadrado, os dois fótons em polarização horizontal, e com certa probabilidade beta quadrado, né? Criamos os dois fótons em VV, né? Então, basicamente, esses dois estados estão em uma superposição, né? Em uma superposição quântica, como
aqui falei antes, e isso é o que define um estado emaranhado na polarização. Tá? Então, está de sacanagem, gente, não está passando. Desculpa, gente, não está passando aqui. Vou compartilhar de novo. Estou tirando completamente o foco. Tá, então, o jeito em que analisamos, né, o emaranhamento desses fótons é detectando eles em coincidências. Então, como funcionam essas coincidências? Digamos que produzimos 2 fótons, né? Esses 2 fótons passam por um sistema óptico, aí são detectados e esses detectores, né, com certa eficiência, produzem pulsos elétricos, né, que chegam em uma certa eletrônica e, basicamente, quando temos 2 fótons, um em cada cabo, aqui, saindo de cada detector, essa eletrônica conta esses eventos como coincidentes. Tá? Então, esse é o jeito que a gente detecta os fótons e a gente estuda esse tipo de emaranhamento, né? Fazendo detecção em coincidência. Então, voltando um pouco ao que é o emaranhamento e as consequências físicas do emaranhamento, então, digamos que preparamos fótons em uma superposição de HH mais BB, né? Então, o que acontece é, se, por exemplo, pegamos esses fótons e medimos um e encontramos esse fóton em H, então, certamente o par dele, né? O irmão gêmeo dele, né? Vai estar também em H, né? A mesma coisa se medimos ele em V, o outro também vai estar em V, e a graça que tem justamente o emaranhamento é que esse estado daqui pode ser escrito, né? Podemos fazer uma mudança de base, escrevendo H em termos dessa base girada, então esse estado que inicialmente era assim, podemos escrever ele em uma base girada, então vemos que quando medimos em mais, né? Onde mais está definido aqui, também podemos encontrar o outro fóton em mais, tá? Então, essa é a graça toda do emaranhamento, que temos basicamente correlação em várias bases de medida, ou seja, tanto em H, quanto em V, quanto em outras bases giradas, tá? Aqui não está indo. Poxa, que pena, gente. Olha, Thiago, eu posso reiniciar o computador e voltar? Ou podemos seguir assim? Mas acho que deixa eu ver se posso. Geralmente, quando o meu computador está travando, eu fecho tudo. Sim, eu vou Às vezes forçar acontece aqui. isso. Fecha todos os outros programas e depois só mantém aberto o programa de apresentação. Vou fechar aqui várias coisas. Fechar aqui o matemática, que estava fazendo umas contas. Isso é realmente isso. Isso seria um problema, com certeza. Não, aqui não aparecia como o problema principal, mas... Bom, então o pessoal já vê aí a necessidade de um computador quântico. Exatamente, já estamos vendo. Já está. Tá, então vamos agora... Eu já fechei aqui várias coisas, então espero que agora consiga ir. Beleza, então estava falando justamente, né, que as correlações quânticas, o fato de existir emaranhamento, existem correlações em muitas bases de medida, tá? E essas correlações em muitas bases de medida são as que, no fundo, trazem ganhos na computação, na comunicação e na metrologia. Tá? Então, agora vou falar sobre alguns experimentos interessantes, experimentos simples da informação quântica. Um experimento bem bacana e bem simples é o experimento de interferência de Hong-Mandel, né? Então, temos aqui, por exemplo, criando fótons no cristal não linear com a conversão paramétrica. Esses 2 fótons viajam aqui e vão para um divisor de feixe, né?
Então, quando esses fótons são completamente indistinguíveis, ou seja, estão na mesma polarização, na mesma cor e chegam juntos ao beam splitter, o que acontece é que esses fótons saem juntos, saem o que chamamos agrupados, tá? Então, basicamente vamos ver aqui com mais calma isso, né? Esses fótons chegam ao divisor de feixe e o que poderia passar, né, em uma situação normal seria o seguinte: ou os dois fótons saem por aqui embaixo, pelo modo 1, ou os dois fótons saem pelo caminho 2, ou os dois fótons são transmitidos, ou os dois fótons são refletidos. Então, o que acontece basicamente é uma interferência destrutiva que faz como que esses dois eventos sumam, esses dois eventos desapareçam, né? Então, o que temos basicamente são os dois fótons saindo pelo mesmo lado, tipo, ou saindo por aqui ou saindo por aqui, tá? Então, como falei, isso acontece somente quando os fótons são completamente indistinguíveis. Então, por exemplo, se eu afasto um pouquinho esse espelho daqui, então estou fazendo como que um fóton chegue depois do que o outro. Então, nesse caso, acontecem todos aqueles eventos, todos esses eventos daqui, e temos uma taxa de coincidência grande, tá? Então, quando vamos descendo esse espelho e chegando justo na posição equivalente, de tal forma que os fótons chegam juntos, então aí acontece esse agrupamento onde os dois fótons saem pelo mesmo lado, né? E temos um decaimento naquelas coincidências que eu falava, né? Ou seja, não vamos ter, por exemplo, contagens nesse detector e os dois fótons gêmeos, né, vão para um mesmo detector, então temos esse decaimento, tá? Então, essa interferência de Kongu-Mandel é muito importante para a comunicação, para a computação, e é muito utilizada em diversos experimentos de ótica. De fato, temos um projeto com o Thiago e com o Guilherme de fazer esse tipo de experimento, né, em longas distâncias. Então, é muito importante esse tipo de interferência de Kongu-Mandel e, bom, foi observada pela primeira vez em 1987. E hoje em dia se utiliza muito, muito, muito. Tá? Olha, fechei tudo, cara. Fechei tudo mesmo. Fechei tudo mesmo, gente. Gabi, tenta não usar a tela cheia. Talvez funcione também. Deixa eu tentar mais uma vez. Isso significa que os dois fótons se agruparam? Quer dizer, como se ele restituísse o anterior e passasse por um espelho? É isso? Equivalente a isso? É isso, é como que os dois fótons tendem a sair juntinhos, saem agrupados. Então, basicamente é isso. Aqui, por algum motivo, sim, é exatamente isso. E é por isso que as coincidências decaem para zero. Tá bom? Vocês estão vendo a minha tela agora? Sim. Eu estou vendo, mas está todo travado aqui, gente. Desculpa enormemente, gente. Estou fazendo perder o tempo de vocês. Sim, volta à pergunta, por favor. Ou seja, a ideia sim é que basicamente os dois fótons saem agrupados. Então, quando você mede coincidências, né? Basicamente, por exemplo, você vai mexendo esse espelho, né? E uma vez que você atinge que os dois fótons chegam juntinhos dentro do comprimento de coerência, então acontece que esses dois fótons se agrupam e param de gerar coincidências, né? Porque justamente saem agrupados, tá? Então, por exemplo, esse tipo de experimento serve para fazer teletransporte quântico. Vou explicar um pouco como funciona o protocolo de teletransporte quântico. Então, a Alice prepara um qubit, digamos, na polarização, poderia ser na polarização, ou em algum outro grau de liberdade, ou time beam, ou o que for, tá? Então, prepara fótons em algum qubit
né? E aqui temos uma fonte de conversão paramétrica gerando pares emaranhados, né? Então, tanto Alice envia um fóton para o Charlie e o Bobby envia dos fótons para Charlie também. O Charlie faz uma experiência de Hongu-Mandel, né? De tal forma que temos interferência Hongu-Mandel aqui. E quando essa interferência acontece, o que acontece é que as propriedades desse estado aparecem no outro fóton do Bobby. Tá? Então, basicamente, esse é o teletransporte, né? As propriedades de um fóton são recebidas pelo outro, sem nunca ter tido contato esse fóton com esse daqui, né? Basicamente, isso acontece por causa da presença desse emaranhamento aqui, né? E é muito diferente, né, a enviar diretamente os fótons, né? O que estamos fazendo é realmente enviando as propriedades desse estado, né? As propriedades desse qubit aparecem no outro fóton do Bobby, tá? Então, não, está muito chato isso, gente. Querem que tente sem tela cheia? Tenta sem a tela cheia, Gabo. Sim, porque está... Vamos simplificando cada vez um passo mais aí. Alguma hora vai funcionar. Sim. Desculpa, estou tirando completamente. Não, tranquilo. Imagina. Cara, essas tecnologias agora são... Hoje... A gente fica refém do computador, né? Tem que... Estive hoje dando aulas e estava funcionando, agora justamente na apresentação não. Então, vamos assim, tá bom? Então, estava falando justamente que as propriedades desse fóton eram recebidas pelo outro fóton do Bobby, né? Então, eu fui parte de um experimento de teletransporte quando era postdoc na Universidade de Calgary, né? Então, criávamos fótons emaranhados utilizando a conversão paramétrica. Dos fótons ficava aqui na Universidade de Calgary, o outro viajava até o centro da cidade, né? Por outro lado, Alice preparava fótons em certo estado, né? E enviava por uma fibra que ia por embaixo da cidade, né? Era subterrânea, basicamente. Charlie fazia a interferência Hongu-Mandel aqui entre os fótons produzidos pelo Bobby e os fótons produzidos pela Alice. E o que acontecia é que... Alô? Os fótons Oi, da Lubiano, Alice... tudo bom? Os fótons da Alice chegavam aqui ao Bobby. Desculpa, deixa eu mutar aqui, que tem pessoas que não estão mutadas. Tá, tranquilo. Carla, você tá com o som ligado. Hoje todo mundo recebeu o e-mail. Ela não está ouvindo a gente, peraí. Aí você pode fechar o microfone dela, Já Thiago. fechei, eu estava procurando ela aqui, fechei, pronto. Tá, beleza, maravilha. Então, basicamente, a gente fez essas medidas. Esse tipo de protocolos de teletransporte a longa distância são importantes para a comunicação quântica, né? Para estabelecer comunicação segura entre dois pontos, entre, por exemplo, a locação de Alice, onde está Alice e onde está Bobby, né? Então, esse foi basicamente dos experimentos que eu fiz quando estava em Calgary, e é experimento que é relativamente simples fisicamente e matematicamente também. A vantagem aqui é mais do que nada tecnológica, né? Que foi basicamente utilizada fibras que já estavam instaladas na cidade, como as fibras ópticas que temos instaladas em toda a cidade, né? No Rio também temos instaladas fibras. Utilizamos essas fibras e conseguimos fazer esse protocolo de teletransporte, tá? Então, mais outro experimento interessante... Instantinho só, como você faz o sincronismo entre Alice e Charlie? Essa é uma ótima pergunta. Ou seja, o que você faz, né? Você vai ter um osciloscópio aqui, basicamente mapeando, né, a chegada dos fótons da Alice e do Bobby, né? Então, você pode basicamente mudar
ou seja, ter uma comunicação clássica aqui e ir mudando quando nascem esses fótons na hélice. Então, você tem a possibilidade de dizer que nasça um pouquinho antes ou um pouquinho depois, de tal forma que esses fótons cheguem juntos ao Charlie. Tá? Então, basicamente, esse sincronismo, como você bem falou, né, os dois fótons têm que chegar juntos. Isso é feito, basicamente, manipulando a criação dos fótons da hélice, quando esses fótons são criados. Então, todos esse experimento foi feito com um laser pulsado, né? Laser pulsados desse lado e laser pulsado desse lado, né? Então, basicamente, podíamos manipular a criação desses fótons desse lado. Tá bom? Então, esse sincronismo foi feito desse jeito. Mas podemos entrar no detalhe depois, se quiserem. Tá bom? Deu para entender? Sim? Bom, avanço. Então, aqui outro experimento interessante que poderia mostrar feito com fótons, né? É a criação de estados emaranhados multipartidos, né? Então, vemos aqui que tem vários cristais gerando conversão paramétrica, né? E temos também interferência de Hong-Mandel nesses PBS aqui, que são divisores de feixe que dependem da polarização. Então, basicamente, com o que mostrei até agora, conversão paramétrica e interferência de Hong-Mandel, podem ser criados muitos fótons emaranhados. E isso também podem ser utilizados para computação, por exemplo. De fato, aqui, esse tipo de estado grafo são utilizados para computação one-way, é chamada. É um tipo de computação quântica. Tá? Então, agora vou falar um pouquinho de computação quântica. A ideia é que vai ser bem introdutório, porque semana que vem tem o seminário do John Martinez, né? Semana que vem não, mês que vem, Gabo. Mas mês que vem? Em setembro. Ah, tá. Eu vi aí o cronograma e o John Martinez estava depois de mim. Quando você enviou para mim, pensei que era semana que vem. Mas, bom, daqui a um tempinho, então, vai ter o seminário do John Martinez e ele vai falar sobre computação quântica em supercondutores e ele vai falar mais o detalhe disso. Então, espero que o que eu fale hoje seja útil para entender mais aquela palestra. Tá? Então, a computação quântica é útil basicamente seria útil no futuro para resolver problemas muito mais rápido do que seria feito com computadores atuais, né? Basicamente, um problema típico, né, é a faturação de números. Temos um número muito grande, queremos encontrar os fatores desse número. Esse é um problema que é super difícil para um computador fazer e um computador quântico poderia resolver muito mais rapidamente, tá? E a aplicação do computador quântico, né? Por exemplo, desenho de drogas terapêuticas, problemas de otimização, simulação de outros sistemas quânticos. Então, a aplicação da computação quântica é diversa. Tá? Então, mas por que não temos, né, um computador quântico até agora? Basicamente porque os sistemas quânticos não podemos isolar completamente eles, né? Existe o que chamamos a decoerência, e essa decoerência vem do fato que sempre temos os sistemas quânticos interagindo com um meio ambiente próximo, com graus de liberdade próximos, né? E essa interação acaba destruindo as propriedades quânticas dos sistemas. Então, um grande esforço que foi feito, que está sendo feito agora, é como conseguir fazer as operações do melhor jeito, de tal forma de evitar essa decoerência. Tá? Então, o John Martinez vai falar muito sobre isso, e isso está dando resultados muito bons e está indo em uma direção muito certa. Então, vocês vão ver isso na palestra dele. Tá? Mas, bom, basicamente, o resultado mais importante que aconteceu na área de computação quântica nos últimos tempos é
o que chamamos a supremacia quântica. Aqui está o nome do John Martinis, né? Que é a supremacia quântica? Basicamente acontece quando processadores programáveis, né, usando lógica quântica, são capazes de resolver certos problemas que não poderiam ser resolvidos, que demorariam muito em ser resolvidos com um computador clássico, né? Então, pegamos um problema, né? Botamos esse problema em um computador quântico, que seria esse supercondutor aqui, tem um monte de qubits supercondutores aqui interagindo e fazendo operações com eles, né? E botamos o mesmo problema no melhor cluster, né? E a ideia é que esse computador quântico resolve em alguns segundos o que esse computador demora alguns 1000 anos, centos de anos. Tá? Então, essa é a ideia de supremacia quântica. Então, eu vou falar um pouquinho sobre supremacia quântica, sobre computação quântica feita com fótons. Então, uma coisa que está sendo muito estudada com fótons é basicamente uma tarefa chamada boson sampling. A ideia do boson sampling é colocar fótons, né? Aqui temos um interferômetro complexo, com muitos braços, muitas interferências de Hong-Mandel aqui no meio, né? Então, a ideia é que colocamos, por exemplo, 3 fótons entrando nesse interferômetro e queremos calcular a probabilidade de que esses 3 fótons saiam nesses 3 detectores, por exemplo. Então, para calcular essa probabilidade, está demonstrado, né, que é necessário calcular um permanente. Basicamente, um permanente é como um cálculo de um determinante, mas em vez de colocar aqueles menos, aparecem sempre mais, né? Então, basicamente, o cálculo desses permanentes, à medida que essa matriz cresce e cresce, vira computacionalmente muito difícil. De fato, para o pessoal da teoria de complexidade, né, estuda esse tipo de problemas, e esse problema está classificado como P-hard class days, que basicamente é intratável para um computador clássico, um computador como o que usamos cotidianamente, né? E poderia ser rapidamente feito com fótons preparados e injetados em um interferômetro e ver basicamente os resultados desse experimento, já daria, né, para fazer esse boson sampling, basicamente mapear, né, a mostrar, né, como são as probabilidades das saídas dos fótons quando depois de passarem por esse tipo de interferômetro, né? Então, esse experimento foi feito no ano passado. Eles não estão provando supremacia quântica por enquanto, embora eles estejam falando, eles afirmam no paper, né, que conseguem fazer 10 a 14 vezes mais rápido do que um supercomputador, né? Então, o que eles fazem, na verdade, é um boson sampling gaussiano, né? Então, o interferômetro, vocês podem ver que tem muitos modos, muitos fótons chegando num interferômetro que está nessa caixa, que é bem complicado, né? Então, muitos fótons chegando aqui e vários fótons saindo. Então, a ideia é justamente estudar quais são as probabilidades dos fótons saindo nas diferentes combinações. E essa tarefa é computacionalmente difícil, e eles dizem que estão tendo uma velocidade 10 a 14 maior, né? 10 a 14 mais rápido. Tá? Então, esse é um resultado em computação quântica fotônica. Tá? Agora eu vou falar um pouco sobre comunicação quântica. Então, mais antes, tinha esquecido desses slides, a ideia da simulação quântica, né? A ideia da simulação quântica, a ideia da computação quântica começou muito tempo atrás, né, com o Feynman, né? E o Feynman afirmava que para simular eficientemente sistemas quânticos é necessário ter outros sistemas quânticos, mas que podemos controlar. Então, a ideia, né, é que, digamos que temos um computador quântico, que temos excelente controle sobre ele, né? E, basicamente, quando podemos fazer esse mapeamento, né, do sistema que estamos estudando nesse computador quântico,
Então, podemos fazer simulação com o computador quântico. Tá? Então, basicamente, estudando como evoluem os estados no computador quântico, podemos predizer como poderiam evoluir os estados nesse sistema complexo que não temos acesso. Né? Então, basicamente, essa é uma das grandes motivações da computação quântica, simular outros sistemas quânticos e predizer coisas desses outros sistemas quânticos interessantes. Tá? Então, agora sim, comunicação quântica. Aqui temos o Guilherme Temporão, experto nessa área de comunicação quântica. Eu aprendi um pouco de comunicação quântica quando era postdoc lá em Calgary. Então, a ideia, né, é basicamente ter usuários e estabelecer comunicação segura entre esses usuários. Digamos, por exemplo, que temos Alice e Bobby, né? Então, a ideia é que eles querem ter, basicamente, uma lista de bits secretos. Isso é conhecido como QKD, né? Quantum Key Distribution. Né? Então, basicamente, dos protocolos mais simples de comunicação quântica consiste em Alice enviar fótons em diferentes estados para o Bobby. Existe um canal de comunicação clássica entre eles, pode ser um telefone, né? Para eles basicamente ficar de acordo quando são enviados e quando são recebidos os diferentes fótons com diferentes estados. E a magia da comunicação quântica é que justamente quando alguém quer ter acesso, né, a essa comunicação quântica, acaba basicamente modificando o estado. A Alice estava enviando esse estado e o que o Bobby acaba recebendo é esse outro estado. Né? Então, basicamente, temos várias propostas, né, de protocolos de comunicação quântica e a melhor plataforma para implementar essa comunicação quântica são os fótons, né, porque viajam sem interagir muito com o meio ambiente, né, e viajam muito rápido. Então, a comunicação quântica é basicamente fotônica. Tá? Então, e tem justamente essa magia de que quando alguém quer acessar a essa informação, podemos nós ligar que isso está acontecendo por causa da alteração dos estados. Né? Então, aqui, bom, na verdade são vários slides que está colocando todos juntos, mas a ideia então é enviar um estado quântico de A para B, né? Mas quando esses dois pontos estão distanciados, digamos, alguns 1000 quilômetros, temos uma atenuação muito grande nas fibras ou na propagação no ar, né? Então, poderia ser colocado um amplificador, mas esse amplificador, na verdade, o que criaria seriam cópias desse estado. E a criação de cópias é impossível porque existe um teorema, né, na mecânica quântica conhecido como o teorema da não clonagem quântico. Né? Então, não existem esses amplificadores quânticos. Então, está sendo... tem pesquisas, digamos, para desenvolver o que se chamam repetidores quânticos, mas isso ainda está sendo desenvolvido, tá? Então, a comunicação quântica está nesse nível por enquanto, e dos experimentos mais importantes em comunicação quântica feitos nos últimos tempos é um experimento onde basicamente colocam uma fonte de conversão paramétrica, criando fótons emaranhados, né, em satélite, né, e enviam, né, esses fótons a duas cidades, né, Deligna e Liam, as duas na China, e essas duas cidades estão distanciadas 1.200 quilômetros. Tá? Então, ali, por exemplo, poderia, através desse esquema, né, estabelecer comunicação segura entre dois pontos distanciados em 1.200 quilômetros, tá? Por causa de que tem distribuição de emaranhamento nessa distância. Tá? Então, aqui eu li esse artigo e estima-se que o valor desse experimento é em torno de $100 milhões. Então, é muito acima do orçamento do meu laboratório, do laboratório da PUC também, imagino. Então,
estamos um pouco atrás em relação a isso, né, aqui no Brasil. Por último, eu queria falar sobre metrologia quântica. A ideia da metrologia quântica é basicamente utilizar recursos quânticos, tais como o emaranhamento, ou estados que se chamam estados comprimidos, tá? E com esses estados, né, poderia basicamente ser medidos certos parâmetros físicos com uma resolução ou uma precisão muito maior do que seria feita utilizando recursos clássicos, né? E a aplicação das ideias da metrologia quântica teriam aplicação diversa, né? Na biologia, na medicina, na indústria, na física fundamental. Então, esta área também está sendo bem forte ultimamente. A gente tem trabalhos em metrologia quântica. E a aplicação tecnológica são sensores quânticos, que também estão sendo desenvolvidos. Tem sensores quânticos utilizando magnetismo, utilizando fótons, né? E a metrologia quântica também foi importantíssima para as medidas das ondas gravitacionais, né? Aqueles interferômetros de Michelson enormes utilizam metrologia quântica para obter maior sensibilidade. Então, digamos, já isso é basicamente relacionado com os estudos fundamentais, né, de ciência fundamental. Então, basicamente, a metrologia quântica funciona do seguinte jeito: preparamos fótons, digamos, em um estado Rho0, enviamos esses fótons a interagir com um certo parâmetro de interesse, né, basicamente um parâmetro θ, né? Então, basicamente, no estado desses fótons vai aparecer codificado esse parâmetro. Depois fazemos medidas e, processando os resultados dessa medida, obtemos um estimador, né, que basicamente devolve o valor do parâmetro, né? Então, esse é um protocolo típico de metrologia quântica, e eu não vou entrar aqui nesses detalhes matemáticos, porque já falei bastante, mas vou transmitir para vocês uma intuição física como um interferômetro de Mach-Zehnder, que é esse interferômetro daqui. Então, por exemplo, enviamos um laser aqui, temos um divisor de feixe, com certa probabilidade os feixes vão poder ser transmitidos, com certa probabilidade vão ser refletidos, né? Então, esses feixes continuam aqui, se encontram aqui, e aqui tem novamente interferência. É similar, né, ao interferômetro de Michelson, que estudamos na graduação, né? Só que tem dois divisores de feixe ao invés de um. Tá? Então, o parâmetro de interesse aqui são basicamente essa fase colocada em um dos braços do interferômetro. Tá? Então, por exemplo, uma das coisas que é demonstrada no contexto de metrologia quântica é o fato que, se enviamos um laser, por exemplo, basicamente a precisão que temos quando enviamos um laser vai como 1 sobre raiz de n, sendo que quando enviamos estados emaranhados, como esse estado daqui embaixo, o que acontece é que essa precisão, né, vai como 1 dividido n. Então, tem um fator raiz de n, né, que se chama o limite de Heisenberg, e justamente isso é o que está procurando, né, a metrologia. Basicamente, medir certos parâmetros com uma precisão muito maior do que poderia ser feita utilizando estados clássicos. Tá bom? Então, aqui estou basicamente terminando. Desculpa por todos os cortes e etc. Parece que meu computador estava colapsado. Então, agora sim, perguntas. Eu posso ficar aqui discutindo com vocês o tempo que quiserem, tá bom? Muito obrigado, Gabo, pela apresentação. Então, agora a gente passa para as perguntas. Por favor, se alguém tiver perguntas, se puder levantar a mão aí no chat, né? E pode ligar a câmera, falar se quiser, fiquem à vontade. Eu tenho uma pergunta. Daniel, sim, depois... Fala, Daniel. Tudo bem? Pergunta sobre o estudo. Experimento que você participou de teletransporte. Eu
você falou que você podia entrar mais em detalhes, eu gostaria, porque tipo, tem várias dúvidas que me surgem quando eu penso nesse tipo de experimento. Vamos lá, vamos conversar, sim. Sim. Esperar você voltar no slide. Aí. Você falou que você primeiro tem que criar um fóton emaranhado no Bob, e que você envia... Você cria no Bob 2 fótons emaranhados, um você envia para a Alice, né? Isso. Eu queria entender como que funciona isso, porque você cria você tem 2 fótons, o Bob fica com um dos fótons, né? Onde é esse fóton, como que você guarda ele? Como é que funciona isso? Eu fico na dúvida nisso. Tá, então, olha só, idealmente o que você gostaria de fazer é guardar esses fótons em uma memória quântica, tá? Mas não foi o que a gente fez, tá? Então, o que a gente fez foi basicamente detectar eles aí imediatamente, né? E basicamente esperávamos que a informação chegue, a informação do Charlie chegue, como para saber, digamos, que propriedades tinha esses fótons. Ou seja, aqui nesse tipo de experimento, o que você tem que fazer são detecção em coincidências triplas ou quádruplas, né? Aqui, digamos, detectamos o fóton do Bobby, que fica aqui, né? E depois são detectados os fótons depois do Hongu Mandel aqui no Charlie. Então, basicamente, você tem sucesso nessa medida e isso é enviado para o Bobby. Mas esse fóton já tinha sido destruído, já tinha sido medido, digamos, já tinha sido detectado e basicamente o que você faz é atrasar esse fóton eletronicamente, né, para gerar essa coincidência. E depois trabalha com essa coincidência e analisa basicamente o que acontece com essa coincidência. Mas esse fóton já tinha sido destruído, tá? Idealmente, o que você quer é guardar ele em uma memória quântica, mas você precisa de uma memória que guarde fótons em um tempo bastante prolongado, porque você imagina que tem que enviar esses fótons para o centro da cidade, tem que ser detectados, essa detecção tem que ser comunicada e voltar para a universidade. Então, são memórias quânticas que estão sendo fabricadas, mas que a gente não tinha no laboratório nesse momento. Tá bom? Então, o fóton já tinha sido detectado. Tá bom? Então, quer dizer, a medida você pode... Normalmente, no protocolo, você faz a medida depois, né? Que o fóton já está... Tipo, o Bob ali já está com os fótons, mas você pode fazer a medida antes. A Alice não precisa estar com fóton, né? Isso, ou seja, o estado foi é como que é teletransportado para aquele fóton, mas que esse fóton já tinha sido detectado. Entendi. Entendeu? Uhum. Eu acho que é porque você força a olhar para os resultados das medidas só quando você obteve a coincidência que acusa que o teletransporte teve sucesso. E aí você olha um subensemble dos dados e aquele subensemble contém. Exatamente. Você pós-seleciona, né? Você pós-seleciona só aqueles eventos que produzem coincidência tripla. E você, nesses eventos, é que tenha o teletransporte de fato. E a probabilidade de você ter isso é muito pequena, é apreciável? Quanto tempo precisa de um experimento como esse rodar até que você tenha um sucesso? Não sei. Olha, uma vez que você monta o experimento, você pode fazer as medidas em uma tarde, digamos. Então, você tem muita perda nessas fibras. Imagina que você tem 95% de transmissão em 1 quilômetro de fibra. E aqui tínhamos 11,1 quilômetros de fibra. Então, tínhamos bastante atenuação, ou seja, bastante perda de fótons nessa fibra daqui. Então, tipo, e a quantidade de fótons que você cria com a conversão paramétrica é relativamente pouca. É um processo que é bem pouco eficiente. Então, você perde bastantes fótons e demora em fazer as medidas,
mas digamos que numa taxa você conseguiria fechar as medidas. Tá bom? Entendi, obrigado. Acho que o Anda tinha levantado a mão ali fisicamente na imagem. Por favor, Anda, pode perguntar se quiser. Você tá mutado. Tem que apertar o botão de... Anda, a gente não está te ouvindo direito. Não está funcionando o microfone. O microfone deu um ruído muito alto e aí depois não deu para ouvir. E agora, está melhor? Dá para ouvir, mas tá ruidoso, mas dá para te ouvir agora. Sim. Não, eu uma pergunta, espero que possa ser entendida. Você baseia toda a tua discussão em fotos e em obter o QGIS a partir da polarização de fotos. Desculpa. O que você poderia... Não está dando? Não, tá muito ruidoso. Você pode escrever a pergunta no chat, se você quiser. Não, tudo bem. Tudo bem, esqueça então. Esqueça, tudo bem. Sim, não dava para ouvir nada, desculpa, estava muito saturado. Não, tudo bem, desculpa vocês. Você está vendo como no final. Tudo bem. A ideia seria o que acontece se a gente trabalha com a ideia de trabalhar com as pins em várias polarização da luz, com sistemas nanoscópicos e com spins eletrônicos. Acho que o Anda perguntou o que aconteceria se você trabalhasse com spins eletrônicos ao invés da polarização da luz. Tá, então, olha, os spins são outro qubit possível, né? Outra plataforma que implementa um qubit. Você pode trabalhar, fazer coisas como spins em diversas áreas, computação, por exemplo, mas as coisas mais de comunicação, como seria o protocolo de teletransporte, teria que enviar esses spins em uma longa distância. Então, isso é bem mais complicado com sistemas que não sejam os fótons. Então, você, em princípio, poderia fazer coisas do mesmo tipo, porque a matemática, né, a álgebra é a mesma, mas o sistema físico impediria que você faça isso em longas distâncias, por exemplo. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém quer levantar a mão, aproveitar e perguntar para o Gabo? Eu queria fazer uma pergunta. Vamos lá, Victor. Fala, Victor. Uma curiosidade, na verdade. Ô, Gabo, você acha que será possível um computador quântico de fótons? E se ele será compatível com esse estado sólido aí que as empresas já estão fazendo? O que você vê assim como perspectiva para a computação com fótons? Olha, a sua pergunta é ótima. Eu acho que sim, que é possível que esse tipo de ideias, né, possam em algum momento chegar a um bom lugar, a produzir resultados compatíveis. E eu acredito, Victor, o seguinte, digamos, aqui a ideia da simulação quântica, né? Você como checa que o resultado da simulação está certo? A ideia é que você vai pegar computadores quânticos feitos em diferentes plataformas. Então, eu acredito que vai ter computadores quânticos fotônicos, vai ter computadores quânticos com íons e vai ter computadores quânticos com supercondutores, e esses três computadores vão servir para basicamente verificar se o calculado por um acontece também no outro. Então, é importante que existam em diferentes plataformas, e eu acredito que vai ser
vai ser possível, sim, implementar coisas desse tipo, digamos, tá? Computadores quânticos utilizando fótons. Eu acredito que é mais difícil do que com supercondutores e acho que a quantidade de problemas que você pode resolver, em princípio, seria mais limitada, tá? Porque você meio que envia os fótons em uma certa operação que você preparou antes, né? Você fabricou esse interferômetro antes, né? Então é um pouco mais limitado o computador quântico fotônico, mas eu acredito que podem ser úteis os fótons em um futuro para fazer computação, sim. Tá? Obrigado. Obrigado, Vitor. Mais alguma pergunta, gente? Bom, se não tem perguntas, vamos agradecer o Gabo mais uma vez. Muito obrigado, Gabo, pela excelente palestra. Parabéns aí. Valeu, obrigado. Parabéns. Valeu, obrigado, Thiago, aí pelo convite. Obrigado aí. Desculpa, gente, por toda a confusão. Parece que o computador realmente estava travando. Não, tá, mas no final deu certo. Tá tudo ótimo. No final deu certo. Bom, muito obrigado aí. Bom, e também espero alguma vez visitas de vocês no laboratório. Temos que conversar isso eventualmente. Vamos. Tá sim. bom? Tá ok. Obrigado, Gabo. Um abraço, pessoal. Abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Gabo. Tchau, tchau.